que ele frutifique mais e mais na tua presença, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Deixa eu só dizer aqui. Irmãos, esses dias, não, já tem um tempo, naquela época que teve a greve dos combustíveis, a gente estava indo para Ribeirão das Neves, na casa da minha mãe. Aí tinha uma fila, rapaz, de carro assim no meio do caminho. Eu olhei aquele tanto de gente e falei, mas que homem besta, rapaz. Como é que pode ficar numa fila desse tamanho para poder abastecer? Aí passou um pouquinho, eu passei em frente ao posto. Tava lá o preço do álcool, na época R$2,45. Falei, caramba, besta é eu que não estou na fila para poder botar por R$2,45 o preço do álcool. E eu orando ali, a Ellen falando a respeito desse assunto de dízimos e ofertas, eu me lembrei disso e falei, cara, é verdade. Quando a gente não sabe o porquê das coisas, a gente chama qualquer um de besta, né? A gente chama de besta porque a gente não sabe o porquê das coisas. Enquanto a Ellen estava lendo Malaquias 3:10, a gente fala assim, velho, é um bobão quem dá 10% do seu salário para qualquer tipo de instituição. Só que Malaquias 4 fala a respeito de por que o Senhor estava tão desesperado para poder ter o recurso das pessoas. Malaquias 4 fala que o Senhor prometeu que antes do Cristo viria o Elias. É uma promessa hebraica. Para que antes que Jesus, o Cristo, o Salvador da pátria, viesse, precisaria vir o Elias. E o interessante é que o dízimo era para financiamento de sacerdotes. E o pai de João Batista era sacerdote. Ou seja, se aquelas pessoas parassem ali de dar os seus dízimos e as ofertas, o pai de João Batista tinha que virar qualquer outro tipo de coisa. Não seria sacerdote e João Batista não viria. E se João Batista não viesse, que é o Elias prometido, o Cristo também não viria. Ou seja, nós estamos no pau da goiaba se o Cristo não viesse. Caramba, eu não sei vocês, mas eu falei, véi, o negócio é legal aqui. Mas amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado por esse tempo. Obrigado pelas palavras que foram ditas nesse lugar. Eu acredito, Senhor, que nada foi dito aqui em vão. As coisas que aconteceram para o nosso crescimento. E o Senhor conhece o nosso coração. E peço ao Senhor que nos alcance em nome de Jesus. Como diria o pastor Mano Brown, aqui estou mais um dia, né? Digo pastor, irmãos, porque eu acredito de verdade quando a palavra fala que quando o Senhor Jesus Cristo ele subiu de lá de cima, ele entregou dons aos homens. E quando ele diz aos homens, ele não faz acepção de pessoas, como a palavra própria diz. E eu acredito que ele não reservou dons só para quem está dentro das congregações. Ele reservou dons para todo mundo que está aí por fora, meu irmão. Você pode ter certeza a respeito disso. E um dia serão cobrados por esses dons. E lembrando desse negócio, o Senhor me traz ao coração que às vezes nós estamos como esse cara cantou um dia, sobre o olhar sanguinário de um vigia. Ao vir para cá, o Senhor estava no meu coração falando a respeito desse assunto. Que estaria pessoas aqui que está como se estivesse sobre a mira de uma metralhadora e sabe que a qualquer momento alguém vai puxar esse gatilho. Não sei quem é não. Não sei quem é. Senhor, alcance os corações dessa pessoa, dessas pessoas que estão se sentindo sobre a mira de uma metralhadora. Eu não sei quem é que está por trás desse gatilho que essa pessoa está pensando. Talvez essa pessoa tenha uma resistência muito grande com a igreja, a instituição. Porque ela acredita que a igreja, a instituição, está com a metralhadora a qualquer momento para sentar o dedo nela a partir de qualquer atitude contrária que ela esteja fazendo, que não esteja de acordo com os dogmas. Às vezes são os pais dela, Senhor. Essa pessoa está achando que os pais dela estão com a metralhadora apontada para a cabeça dela, esperando qualquer tipo de erro para puxar o gatilho. Às vezes essa pessoa está pensando que quem está com essa metralhadora na mão é o seu patrão, o seu chefe.
E em qualquer momento, esse chefe vai puxar o gatilho e ela está nessa mira. O que nós te pedimos, Senhor Deus, é que o Senhor alcance esses corações. Leve paz. A tua palavra fala que Jesus, Ele é o prometido príncipe da paz. Venha fazer, Senhor Deus, como naqueles filmes que assistimos, em que o príncipe chega de cavalo, Senhor Deus, e resgata aquele mais frágil que precisa ser resgatado. E essas pessoas, ou essa pessoa que está se sentindo como na mira de uma metralhadora, com essa sensação de que a qualquer momento ela vai ser estraçalhada, seja lá por quem, que esse sentimento possa ser arrancado dela, no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, irmão. Partindo sempre do princípio de que quando você escuta alguém que sabe menos que você, se aprende humildade. Amém? Vamos ler Gênesis, capítulo 2. Gênesis 2, 4. Gênesis 2, 4. Na minha Bíblia está na página 8. Vamos lá ler junto? Diz assim: estas são as gerações dos céus e da terra quando foram criadas, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo antes de estar na terra, e toda a erva do campo antes de crescer, pois o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar a terra, mas ali subia uma neblina da terra e regava toda a face da terra. Irmãos, toda vez que a gente fala aqui em cima, entenda que não é uma verdade absoluta. Eu acredito que tem pessoas aqui, não robôs. Então você, com seu pensamento crítico, você julga se aceita ou se não aceita o que é dito. É simples assim. Não tem robôs aqui dentro, são pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus e pronto, acabou. Voltou, valeu. O que eu quero apresentar a vocês é o seguinte: a minha teoria a respeito de Gênesis. Gênesis capítulo 1 é, na verdade, como é que fala que o arquiteto faz? O quê? Projeto. Tô meio lento, esqueci aqui. Acho que eu tomei café não. Gênesis capítulo 1 é um projeto. Pode pegar as pedras na mão aí e sentar o cacete. Gênesis capítulo 1 é um projeto. E baseado nisso, eu quero falar com vocês a respeito desse assunto e por que eu defendo que Gênesis capítulo 1 é só um projeto. Primeiro, que a gente acabou de ler em Gênesis capítulo 2, que depois que tudo aquilo aconteceu, a gente leu ali acreditando que tudo estava sendo construído. Depois que tudo aquilo ali aconteceu, a palavra fala que não havia nada ainda na terra. Não havia nada. Porque ainda não tinha nascido planta, o homem não estava lá e nada tinha acontecido. Não tinha acontecido nada. Ou seja, a própria palavra Gênesis no hebraico significa Bereshit, e Bereshit é cabeça. Eu entendo, portanto, que aquilo, capítulo 1 todo, estava na cabeça do Senhor. E baseado nisso, num projeto principal, em que foi responsável por toda a edificação de um planeta como nós vivemos, eu queria apresentar a vocês um estilo, uma construção, para que a gente usasse essa forma de projeto em todas as áreas da nossa vida, e vocês vão perceber junto comigo que talvez a gente não está legal. Jesus, ele veio única e exclusivamente para devolver ao homem dignidade e honra. E no decorrer da história, o homem perdeu isso. Dignidade e honra. Duas palavrinhas simples assim. E eu queria começar a ler com vocês Gênesis capítulo 1. Fazendo um favor. Vamos lá. No verso 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz, que isto era bom, e Deus separou luz e trevas.
Primeiro, porque eu acho que é um projeto. O Senhor não cria nada sem forma e vazio. Você já viu alguma coisa sem forma, irmão? Já viu? Um exemplo simples de algo sem forma é a água. Um exemplo simples aqui. Qual que é o formato da água aqui, na opinião de vocês? Se você falar que é redonda, eu vou dar um microfone na sua cabeça. Qual que é o formato da água? É o quê? A água é um elemento que toma qualquer forma que você quiser. Se você colocar a água num recipiente quadrado, ela fica ali, de boa, ela cabe normal. Se colocar ela num recipiente triangular, ela fica ali, de boa, em algo normal. E a palavra diz que a terra era sem forma e vazia. E eu apresento a vocês um outro detalhe. Às vezes, as formas das coisas nos incomodam. Um exemplo muito grande a respeito disso é a nossa própria aparência. Existe algo dentro de você que você não gosta, irmão. Eu, por exemplo, de lado, eu pareço um B. Tá vendo? Existe alguma coisa em você que você não gosta, irmão. Não tem jeito. É sua forma. Existe alguma coisa em você que você não gosta. As formas das coisas, às vezes, não nos agradam. Para de rir, ô jovem. E a terra, a palavra diz que era sem forma e vazia. Por quê? Porque não interessava a terra ter forma, irmão. As formas das coisas só são necessárias baseado no que tem dentro delas. Por que isso aqui é quadrado? Porque foi necessário fazer quadrado pelo conteúdo que tem aqui dentro. Eu não digo Bíblia, eu digo qualquer tipo de livro. Se a água é um elemento que não tem forma, qualquer lugar para ela tá bom, irmão. Qualquer lugar tá bom. Por isso que a Terra era sem forma e vazia. Hoje os cientistas dizem que a Terra ela é coisada e achatada nos polos. Por que a Terra é coisada e achatada nos polos? Porque o que tem dentro dela é necessário fazer com que ela seja assim e achatada nos polos. Simples assim. O problema é que nós não estamos maduros o suficiente para aceitar a forma que nos foi proposta. Esse é o problema. Por isso os centros estéticos estão lotados, irmão. Porque as pessoas não querem a forma que foi proposta para o seu nariz, por exemplo. As pessoas não querem a forma proposta que foi para as suas orelhas. Eu, por exemplo, de lado, se a minha orelha fosse nas costas, eu era igual um anjo. Olha o tamanho da asa. Simples. Foi a proposta que me foi dada. O que eu vou fazer com isso? Entenda, irmão? As coisas só têm o formato que tem por causa do que habita dentro delas. Simples assim. Se você tem o formato que você tem, é porque o que habita dentro de você necessita que você seja exatamente assim. Simples. E o nome da aceitação para esse tipo de coisa é maturidade, que é o que nós não temos hoje em dia. A maturidade nos transforma em caráteres de água. Existe um filósofo, que eu esqueci o nome do cara, que ele disse que nós vivemos numa pós-modernidade de caráter líquido. E eu acho que esse cara, não sei se ele é crente não, mas ele devia ser crente. Nosso caráter é líquido, irmão. Líquido, 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 líquido. A gente não aceita uma orelha igual uma asa. A gente não aceita um dente grande. A gente não aceita um nariz diferente do padrão. A gente não aceita um cabelo ruim. A gente não aceita preto. Que negócio é esse, moço? Sociedade de caráter líquido. Por isso a terra era sem forma e vazia. Ela era sem forma porque ela era vazia. Aí é que está a questão. Muitos de nós estamos nesse caráter líquido, mudando a nossa forma o tempo inteiro. Alisa cabelo, corta cabelo, arranca nariz, põe nariz, arranca orelha, cola orelha e faz aquela questão toda. Porque a gente é vazio. E qualquer forma para alguém vazio serve. Simples assim.
simples assim. Qualquer forma para alguém vazio serve. Por isso a terra era sem forma e vazia. E a proposta que o Senhor tem para fazer para nós, nesses dias de hoje, é o que diz no verso seguinte. E chamou, no verso 2. E disse Deus, haja luz. Eu não sei você, mas às vezes eu escuto esse verso e eu quase choro. Não sei para você, mas isso para mim tem muito peso. Imagina a voz de Deus. Oh, haja luz. Imagina. E haja luz. Tá ficando maluco. João, capítulo 1, diz o seguinte. Jesus, ele é a luz dos homens. E disse que essa luz é vida. Então qual é a ideia do haja luz? É o Senhor chegando e ó, cheguei, haja luz. É mais ou menos isso, irmão. Por isso que eu fico doido, rapaz, até arrepiado. Haja luz. É tipo chegando, sabe? Igual o Vin Diesel, o Van Damme, não sei o nome daqueles homens. Chega dando a voadora na porta e haja luz, haja vida e pronto, acabou. As coisas funcionam. Essa é a primeira proposta para alguém sem forma. E como saber se eu sou sem forma? Depende. Você vive tentando mudar a forma que foi proposta a você? O seu sonho é pegar 10 mil conto e meter um silicone, irmão? O seu sonho é pegar 10 mil reais e arrancar esse nariz seu? Colocar um novo? Fazer igual o Maxon Dexon? Qual que é a ideia? A forma que foi proposta para você te incomoda? Você precisa de luz. E se você precisa de luz, você não tem dignidade e nem honra. Não tem. Se você vive nesse caráter líquido, você não tem dignidade e nem honra. E para isso você precisa de luz. Continuando. Gênesis capítulo 1. O nosso plano aqui para fazer as coisas funcionarem. Em segundo lugar, o que nós precisamos fazer para que esse plano funcione e seja devolvido a nós novamente dignidade e honra. Aí o texto começa, no verso 6. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas e deixe que separe as águas das águas. E fez Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento de águas, das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. Verso 8. E Deus chamou o firmamento céu, e houve a tarde e a manhã do segundo dia. Vamos lá. Qual que é o segundo passo para essas coisas funcionarem? O Senhor ele falou o seguinte, tem muita água nesse negócio. Vamos estabelecer limite. Água embaixo, água em cima. Pronto, acabou. Estabeleçamos limites. Uma outra questão que nós precisamos entender para adquirir novamente e ter dignidade e honra são limites, irmãos. Se você olhar no espelho, você vai perceber que possivelmente você não tem limites. Por isso que as pessoas falam o que querem com você. As pessoas não medem as palavras para conversar com você. As pessoas não medem o espaço para te tocar. Você não tem limite. Infelizmente. E se nós não temos limite, significa que nós não temos dignidade nem honra. Aí você fala, Emerson, eu não concordo com você. Então beleza. No Brasil a gente tem muita favela. O que é favela? Você acha que essa terra nunca foi de ninguém? Um dia foi de alguém aquela terra. Só que não tinha limites. As pessoas foram entrando. Toma casa, 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 toma casa. Se tornou aquilo ali. Agora vai tirar aquelas pessoas de lá hoje. Por que aconteceu? Porque não tinha limite. Agora você tem uma casa, você tem um loteamento. Primeira coisa que você faz, mura o negócio. Quem vai entrar lá? Vai entrar lá para pegar papagaio. Só. E dependendo do seu caráter,
o moleque vai olhar e falar assim, vixe, essa casa é de fulano de tal, pula ali nem a pau. Sei lá o que vai acontecer. Vai que esse camarada chega aí, o que vai acontecer? Você já lidou com pessoas assim? Que você chega perto delas para conversar e você fala assim, velho, será o que fulano vai pensar se eu falar isso dele? Já lidou com pessoas assim? Isso são pessoas que têm limites bem estabelecidos, irmãos. E infelizmente, muitos de nós não temos limites bem estabelecidos. Isso é falta de dignidade e honra. Vamos continuar? A gente passa a respeito do limite que o Senhor estabeleceu. No verso 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas sobre o céu. Eu estou em Gênesis capítulo 1. E disse Deus, e juntem-se as águas sobre o céu em um lugar, e apareça a terra seca. E assim foi. E chamou Deus a terra seca, terra. E ao ajuntamento das águas ele chamou mares. Deus viu que isso era bom. Uma coisa que nós não percebemos é que os limites existem para matar. Simples assim. Você já viu algum homem que sobreviveu no meio do mar? Eu digo isso sem estrutura nenhuma, fora de um navio, de nada. Lança um camarada no meio do mar. Quanto tempo ele fica? O mar é o limite. Você já viu alguém que sobreviveu na atmosfera da Terra? E eu digo isso sem estrutura nenhuma. Sem essa parada que eles têm aí de foguete, essas coisas. Não vive. Limites foram feitos para matar. Não tem conversa com o Senhor. O problema é que o nosso caráter líquido não suporta o caráter concreto do nosso Deus. Ele não brinca, irmão. O Senhor não brinca. A palavra diz, do Senhor não se zomba. Pode ter certeza absoluta disso. As pessoas passam do seu limite e nada acontece. Quando você passa do limite do Senhor, irmão, é peixeira na hora. Não tem conversa. Um outro problema em que a nossa sociedade acaba fazendo é que nós criamos capas para todo tipo de coisa. Por exemplo, capa de sofá. Eu não sei se os irmãos aí é da época da capa de sofá. Essa aí é a capa de sofá raiz, mano. Lá em casa tinha uma capa de sofá e uma capa para a capa do sofá, filho. Minha avó era cabulosa. Tinha capa de botijão, capa de fogão, capa de não sei das quantas. Meu irmão, as coisas duravam sei lá quantos anos. Minha avó pegava uma colher de pau lá, que a colher estava mais arrebentada do que um cavalo manco, e falava, essa colher tem 32 anos. Aí ela pensava, 32 nada, eu casei, tem uns 44. Falei, misericórdia, como que um objeto dura isso tudo? Capa. Você protege o negócio. Nós temos isso. E o que é capa? É um limite para proteger um outro limite. Entendeu não, né? Por exemplo, você tem algo e você diz o seguinte, aqui é meu limite. Você fala para a Thay, aqui é meu limite. Só pegadinha do malandro. Seu limite está aqui atrás. Por que você fez isso? Para proteger a Thay de ultrapassar seu limite. Se a Thay ultrapassar esse limite aqui, você perdoa a Thay, porque o seu limite é aqui atrás. Entendeu? É isso que é capa. Capa é proteção do limite. E nós somos especialistas em capas, meu irmão. Nós fazemos capa para tudo, meu irmão. O camarada está namorando com a menina chega, olha, eu sou crente. Mão em mim, só no telefone, sem chance. Aí o cara chega, passa a mão no cabelo, ela, olha, mão em mim, só no cabelo. E vai descendo o limite. Aí o cara põe a mão no ombro, ela, olha, mão em mim é só no cabelo e no ombro. O cara desce a mão, ela, olha. Tem limite não, irmão. É capa. Capa. A gente é especialista em capas. Especialistas. Por quê? Porque nós não temos dignidade e nem honra. Tem uma plaquinha escrito lá, cuidado, cão bravo. Pula, irmão, que eu te dou R$1.
Pula. Por quê? A placa é o limite, filhão. Aquele limite ali está falando a verdade. Não é o seu limite líquido. É um limite sólido. Pula, que eu quero ver. Não tem conversa, irmão. Se você deseja essa devolução de dignidade e honra, você precisa estabelecer limites. Se você não tiver limites sólidos, você nunca terá dignidade e honra. Nunca terá. Simples assim. E essa é a proposta de Jesus. Por isso que Jesus era curto e grosso, irmão. Curto e grosso. Vai numa casa. As pessoas te receberam. Entra, come, fica de boa, cura os doentes e vaza. Simples. Ah, Jesus, as pessoas não me recebeu não. Ô, rapaz, faz uma novena na casa dela. Fica lá uns 4 dias sitiado. Vai que o coração dela amolece. Não, irmão. Jesus fala o seguinte. Ah, a pessoa não te recebeu não? Bate o pé e vaza, filhão. Ah, Jesus, mas fulano vai para o inferno. O problema é dele. Limites. Por isso que o homem morreu com 33 anos, irmão. A terra não aguenta ninguém que tem caráter, que tem honra e dignidade. Não aguenta. Por isso que Paulo escreve para Timóteo o seguinte: aqueles que querem viver piedosamente a mensagem do Evangelho de Cristo sofrerão dores, padecerão aflições em algumas traduções. Você sabe o que é padecer aflição, irmão? Você acha que é ficar sem comer pão, fazendo jejum de pão? Isso não é aflição não, irmão. É ficar sem tomar café. Isso não é aflição nem aqui, nem na China, que os caras falam de cabeça para baixo. Nunca foi. Aqueles que desejam viver o que Cristo disse, padecerão aflições. Por quê? Dignidade e honra que é proposta tem limites sérios. E o nosso caráter líquido não aguentaria essa questão. Vamos continuar. O Senhor bate muito nessa questão de limites e a gente continua. Eu não sei mais nem onde eu estou aqui no caderninho não. Vou deixar ele para lá. Verso 11. 11. E disse Deus: produz a terra a relva e erva que dê semente, e a árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu a relva e a erva que dava semente segundo a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente estava nelas, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Próximo passo, para ter dignidade e honra proposta por Jesus: criar algo sustentável. Às vezes a gente fala o seguinte: não, velho, a gente usa aquele texto de Mateus 6,33, né? Buscai primeiro o reino dos céus. Você entende o que é buscar? Já parou para perceber o que é buscar? O significado de buscar é ir, pegar e trazer. É isso que é buscar. Ir, pegar e trazer. Só que na nossa cabeça buscar o reino dos céus é ficar de joelho 8 horas por dia falando em língua, mano. Eu li um livro uma vez, eu esqueci o nome do livro. Eu não estou desprezando a experiência do irmão, não. O irmão falou que o Espírito Santo chamou ele para orar. Aí ele pediu demissão do emprego e falou: eu vou orar. Chegou no dia, ele falou: eu vou orar de acordo com a sirene do meu trabalho. O trabalho toca 8 horas, meio-dia eu paro para o almoço, 6 horas da tarde eu volto, eu paro de orar. O camarada orava 8 horas por dia, essa era a proposta. No primeiro dia, deu 10 horas da manhã, ele já orou para todo mundo, irmão. Não tinha mais o que orar. Falou: lascou, filhão, agora eu estou no pau da goiaba, não dá mais, não tem jeito. Aí falou: vou orar em línguas. Dizer que já orou para barata, orou para o carpete, orou para todo mundo. E acabou, não tem mais palavras. Eu vou orar em línguas. E ficou 8 horas por dia orando em línguas. O irmão teve a experiência dele. Só que o boneco aqui, sem forma e vazio, acreditou que a forma do cara poderia ser a minha forma.
Cheguei em casa, ô Gabi, é o seguinte, não vou trabalhar mais não. Vou trabalhar mais não, eu vou orar. Tá amarrado, irmão. Sem forma e vazio. Sem dignidade nem honra. Entendeu nada, rapaz. Entendeu nada. Aí a Gabi falou, foi esse livro que você leu, né? Eu falei, foi nada, rapaz. Foi eu mesmo que teve a ideia. Ô, irmão. Ô, Senhor, obrigado, Senhor. Às vezes a gente olha para trás e fala, nossa, você era burro, velho. Nossa, Deus. Sem forma e vazio, irmão. Sem dignidade nem honra nenhuma. E quando a palavra fala, buscai em primeiro lugar o reino dos céus, é para você ir em um determinado lugar, buscar e trazer. O quê? Tudo. Você já se perguntou o que é reino dos céus? Se eu não me engano é em Colossenses. Paulo ele descreve, gente, misericórdia, que aquele cara era cabuloso para dar lá. Paulo ele fala o seguinte, que o reino dos céus não é comida e nem bebida. É paz, justiça e alegria no Espírito. Olha só. Justiça. Ô irmão, justiça, esse negócio é forte demais. Irmão. É injusto um ser humano passar fome. Irmão. É injusto um ser humano não ter uma casa decente. É injusto uma mãe solteira ter que trabalhar em 2 empregos para poder cuidar da sua família. Se o reino dos céus é paz, justiça e alegria no Espírito, o que a gente está arrumando, irmão? 8 horas orando? Que reino que a gente está buscando, irmão? Nós não estamos buscando reino nenhum, não. Ou é o reino de Nárnia que a gente inventou na nossa cabeça? Buscar o reino dos céus, paz, alegria no Espírito e justiça. Paz e alegria no Espírito é para você, justiça é para os outros, irmão. Busca isso. Como? Irmão, vai orar. Senhor, me deu uma ideia, Senhor. Me deu uma ideia igual o chupacabra do Facebook que ficou rico lá, não sei quanto tempo. Me deu uma ideia de ficar rico aí, Senhor, ganhando dinheiro adoidado. Para quê? Para me estabelecer justiça. Buscar o reino, irmão. Sabe qual que é a questão? A gente abraçou a ideia de 10% numa facilidade danada, velho. 10%, irmão. Tem alguém, se tiver alguém aqui que não está há muito tempo na congregação, vou te dar um passo a passo. Nos 6 primeiros meses, 10% é difícil demais, velho. Para alguns dura mais, mas nos 6 primeiros meses, 10% é difícil demais. Só que você vai, tá o ferro, a igreja é boa demais. Passa 6 meses, 10%, irmão, é mamata. É fácil. Você tira 10%, opa, 10%, toma aqui, igreja, ó. Pum. Aí você sai de lá, até andando no salto, ó. Só no Luiz XV, ó. 10%. Só que a proposta de Jesus, filhão, é tudo. Você não tem 90% para você administrar. Você não tem nada para administrar. A proposta de Cristo é tudo, irmão. Tudo. Se tudo que você tem, você não tiver condição de entregar para o Senhor, não estou dizendo para você fazer isso agora não, pelo amor de Deus. Não, a polícia bate ali e estou lascado aqui. Meu. Não estou dizendo para você fazer isso. Eu estou dizendo que no seu coração, chegar na sua casa agora, o Senhor vai falar assim, ô Emerson, ô Senhor, tudo bom? Beleza. É o seguinte, tem um irmão lá na Cachoeirinha que está sem dignidade e honra. Eu preciso da sua casa para poder passar para ele. E aí? Se o seu discurso for assim, eu já dei 10% esse mês, ó, só mês que vem. De jeito não. Ih, filho, você não entendeu foi nada, irmão. Nada. A proposta é tudo. Por isso que aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Simples assim. Às vezes a gente pensa que entrar no céu é a mesma coisa da UFMG, né? Você estuda 4 meses, passou, tô dentro. Irmão, Jesus, ele chega a dizer, se você não tiver condição de negar sua mãe, seu pai, sua família, sua esposa, quem você quiser,
por amor a Ele, você não é digno dele. Por isso que às vezes eu fico com vergonha de chegar para a pessoa e falar assim: ô irmão, vamos na igreja? Vamos lá, rapaz, você vai ser abençoado e tudo mais. Eu fico com vergonha, eu posso estar muito errado, irmão, mas eu fico com vergonha. Porque a proposta de Jesus é muito alta, mano. Por isso que quando Jesus, ele chega no discurso em João, ele fala. Aí chega um momento que chega o ápice, né? Ele chega e fala o seguinte: se você não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, pode dar o pira, vazar. Aí a palavra fala que vai saindo, os negros vai saindo. Aí ficam os apóstolos lá. E o Senhor perguntou: vocês não vão não, é? Vocês é doidos? Estão fumando o quê? Orégano? Aí o cabuloso do Pedro vai lá e fala: ô Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Irmão, é muito pesado. É muito pesado. Só quem entende vida eterna tem condição de falar: Senhor, eu quero andar com o Senhor. É muito pesada a proposta. E eu até perdi onde eu estava. Ah, tá. Sustentabilidade. O reino precisa de sustentabilidade. Irmãos, nós estamos reunidos aqui, conversando com o Deiglis. O Deiglis falou um negócio muito sério. Ele falou: irmão, a igreja só funciona para lixar o seu caráter. E é isso, irmão. Isso daqui, ó. Casa do Senhor. É nada, irmão. Isso aqui é uma oficina. Você vem todo bonitão. Aí chega um camarada e você fala: suportai uns aos outros em amor. Aí você, sai mancando. Aí chega um outro do outro lado e aí você fala: vontade de sentar a mão na sua orelha, desgrama. Suportai uns aos outros em amor. Isso aqui só serve para isso. E quando você tem um caráter líquido e não tem dignidade e honra, a primeira coisa que você quer fazer é andar sozinho. Por quê? Porque você é esperto, poxa. Sozinho você não toma ferro. Sozinho você não leva cano. Sozinho o irmão não manda você limpar a cozinha da igreja. Sozinho você não tem que ir fazendo todas as coisas que tem que fazer, que eu não sei todas. Você é esperto, poxa. Por isso, irmão, que a proposta de igreja é pesada. Não é para qualquer um, não. Isso aqui só serve para lixar essas pontinhas nossas. E lixando essas pontinhas, a gente adquire honra e dignidade. Só assim. Aí a gente começa a entender que buscar é ir e voltar, não só ir. Não existe vida secular para o crente, não, mano. Não existe vida secular. O seu trabalho não é secular. A faculdade não é secular. É tudo santo. Se você não consegue olhar para o seu trabalho e falar: aqui é santo, irmão, tem um negócio errado com você aí. Fique esperto que o pau está torando. É tudo santo. Tudo santo. Santo é tudo. Não tem jeito de separar. Por isso, é necessário entendermos, irmãos. Buscar o reino em primeiro lugar é ir e voltar. Por quê? Porque o reino é paz, alegria no espírito e justiça, irmão. Justiça. Eu não falo isso aqui porque o pastor está ali atrás. Mas o meu coração corta de ver o pastor sozinho aqui, tendo que virar onipresente nesse negócio aqui. Liga a fumaça, liga a luz, liga som, fica na porta e cruza e bate o escanteio e vai cabecear. Você acha isso? É justo um negócio desse? E não dá para falar: não, é só os líderes que vão fazer esse tipo de coisa. Você acha isso justo, irmão? Não tem justiça nisso. O reino de Deus é paz, alegria no espírito e justiça, irmão. Você acha justo? Sua despensa está vazia e vem alguém, isso agora por outro lado.
Você acha justo, suas contas de luz estão atrasadas, sua despensa está vazia e você fica caladinho enquanto uma pessoa vem e te pede 10%? Você acha justo? Assim como isso não é justo, o outro lado também não é justo. E se você ficar calado, você está sendo injusto. Eu estava conversando com uma irmã hoje. Ela falou: Emerson, todo mundo vê o problema, só que só eu falo e eu levo a tinta. Você acha isso justo? Um porta-voz. O pau está quebrando na sua empresa. Todo mundo tá com dificuldade até no lixo. Até a bolinha de papel quer cair fora do lixo. Tanto problema que está acontecendo lá. Você acha justo um só chegar para poder falar? Como que o gerente vai chegar para o dono e falar: ó, a faxina não está legal? Ele não consegue ver. É necessário falar para que criemos essa sustentabilidade, para que possamos ter dignidade e honra. Vamos lá. Vixe, eu já falei demais. Vamos tentar aqui. Verso 13. E houve tarde e manhã o terceiro dia. Verso 14. E disse Deus: haja luzes no firmamento do céu para separar o dia da noite, e quem sejam por sinais e para estações e para dias e anos, e que eles sejam por luzes no firmamento do céu para dar luz sobre a terra. E assim foi. Para que serve o quarto dia? Para botar ordem na bagunça. A gente entrou num frenesi de trabalho tão violento, mas tão violento, que nós não tem hora, irmão, nem dia. Se você não estabelecer horas e dias no seu planejamento, vai acontecer com você o que aconteceu em Isaías. O texto de Isaías, eu pude viver ele na pele, e como essa é a exceção, eu queria ler com os irmãos, por favor. Só para ficar guardado. Isaías capítulo 28. Prometo que não vou mais longe. Só para ficar guardado. Para você entender a importância de dias e horas. Se você não consegue, irmão, às vezes parece confortável para quem está com o microfone na mão falar esse tipo de coisa. Só que quem fala é o primeiro que ouve. E eu fui cortado sobre isso primeiro. A palavra diz que a Bíblia é uma espada de 2 gumes. Ou seja, quem está do lado de lá e quem está do lado de cá é cortado, irmão. Não tem um gume só. Então quando eu falo você, entenda que somos nós. E se eu e você não estabelecermos dias e horas, nós não temos dignidade e nem honra proposta por Jesus. Isaías 28, no verso 8, tem todo um contexto. Se você puder ler em casa, eu agradeço muito, mas para a gente ganhar tempo, diz: porque todas as mesas estão repletas de vômito e imundície, tanto que não há mais nenhum lugar limpo. A quem ele ensinará conhecimento e a quem ele fará compreender doutrina? Aqueles que estão desmamados e retirados dos seios. Porque preceito precisa ser sobre preceito, preceito sobre preceito, linha sobre linha, linha sobre linha, aqui um pouco e lá um pouco, porque os lábios que gaguejam em outra língua ele falará a este povo. A quem ele disse, este é, preste atenção nesse verso 12, a quem ele, o Senhor, disse, este é o repouso por meio do qual vós podeis fazer o cansado descansar, e este é o agradável novo. Ainda assim eles não ouviram. Eu vou tentar resumir porque o capítulo é grande. O Senhor estava dizendo o seguinte: eu estou dando a vocês um espaço para descansar, e vocês não querem descansar no espaço que eu estou dando. O que vai acontecer com vocês? Isso daqui, ó, tudo que eu falar a partir de agora vai ser só regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Ele está dizendo que por causa do nosso frenesi e da nossa forma de não descansar, por acreditar que não é hora de descansar, a palavra dele que nós julgamos hoje como vida vai se tornar regra sobre regra, irmão.
que é regra sobre regra? Sinal vermelho. Não tem importância. Jogar papel no chão é regra sobre regra. Não tem importância. Você já imaginou chegar num ponto em que a palavra do Senhor seja um papel no chão? Isso acontecerá se a gente não descansar, irmão. Ele diz: esse é o descanso que eu tenho proposto para vocês. E vocês não querem descansar. Não querem. Por isso, o Senhor estabeleceu dia e noite. Descanse, irmão. Agora eu te falo como... O que é mais próximo do que um irmão? Eu acho que nada. Descanse, irmão. Se você não descansar, não estabelecer dias, anos e horas, isso daqui se tornará regra sobre regra. Preceito sobre preceito. Um pouco aqui, um pouco ali. Pronto. O contexto diz que a mesa dos caras estava lotada de bêbado. Vômito sobre a mesa dos caras. Aí o Senhor entra em desespero. Quem eu vou usar para poder falar com vocês que o negócio não está legal? Vou ter que usar uma criança, que é a única que não bebe. Irmão, descansa. Eu falo isso de coração. Eu fiquei 2 anos e meio trabalhando de domingo a domingo, direto. E o Senhor falava comigo: Emerson, descansa. Aí eu ficava 2 semanas. Opa, não, vou descansar tal dia. Ficava 2 semanas. Aí o desespero vinha na mente. Tem que trabalhar. E fui trabalhando. Chega um dia que não dá. Você estoura, você explode. E aí? Aí você é confrontado. Porque a palavra do Senhor te diz em Salmos, eu não lembro que salmo que é. E o 127 também diz, mas um outro salmo diz: esperei pacientemente no Senhor. Esperar pacientemente é fé. O resto é conversa fiada. Se o nosso desespero está sendo justificado porque nós estamos buscando alguma coisa em favor da nossa família, você pode estar fazendo isso, mas fé você não tem não. Esperei pacientemente no Senhor. Salmo 127 diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Imagine. Você já percebeu que as árvores frutificam enquanto você está dormindo? Percebeu isso? Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Vamos fechar, que a Gabi já está igual aqueles cachorrinhos que ficam no caminhão da mudança, balangando a cabeça, falando que já passou da hora. Vamos lá. Vou respeitar o horário. Se tinha mais coisas para falar, mas eu acredito que o mesmo Espírito que há em um, há em todos. E Ele falará ao coração dos irmãos. Eu acredito de verdade nisso. E por isso, a mensagem principal disso é: o Senhor quer devolver dignidade e honra. Só que se a gente não seguir esse planejamento que Ele mesmo criou na criação do mundo, nunca teremos. Se você não estabelecer limites, se você não criar um ecossistema sustentável, se você não criar uma diferença entre tempos e tempos, dia e hora, se você não estabelecer um descanso, eu e você somos pessoas sem honra e pessoas sem dignidade. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé para a gente orar? Aleluia. Senhor, às vezes a gente se empolga no falar e às vezes algumas palavras são ditas sem que a gente queira, mas nesse espaço de tempo também o Teu Espírito ele encontra espaço para poder falar ao coração dos irmãos. Eu tenho certeza absoluta que o Teu Espírito ele tem capacidade suficiente para falar ao coração dos irmãos algo que eles não ouviram através da minha boca. E foi dito especificamente para cada uma dessas pessoas. Senhor, o Senhor entende o meu coração e sabe que eu não quero me assentar na cadeira de Moisés e apontar cargas para os meus irmãos que eu não desejo levar nem com um dedo pequeno. O Senhor sabe do meu coração e sabe que não é assim.
O que eu disse aqui, Senhor Deus, o Senhor sabe porque primeiro me cortou. E eu entendi que eu sou também uma pessoa sem dignidade, sem honra. E o que clamamos ao Senhor, e o que pedimos ao Senhor é dar-nos dignidade e honra, Senhor. Ajuda-nos a caminhar em dignidade e honra, para que a terra veja, Senhor Deus, que nós somos dignos. Dar-nos também maturidade, Senhor Deus, para aceitar a forma que temos. Porque alguém olhará para a nossa forma e encontrará na nossa forma semelhança e falará: eu quero ser igual àquela pessoa por causa daquela forma que ela tem. Dá-nos maturidade para aceitar o nosso cabelo. Dá-nos maturidade para aceitar o nosso nariz. Dá-nos maturidade para aceitar a nossa altura. Dá-nos maturidade para aceitar o nosso peso. Dá-nos maturidade para aceitar a nossa cor. Podem ser coisas, Senhor Deus, esquisitas de falar, mas nós vivemos em uma sociedade líquida e só o Senhor conhece o nosso coração. Há caráteres aqui, Senhor Deus, que precisam ser mudados, começando pelo meu. E eu confesso isso ao Senhor, sem demagogia, Senhor Deus, e sem falsa humildade. E eu oro assim, Senhor Deus, entendendo que a Tua palavra promete que se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, nós seremos curados. Dá-nos entendimento, Senhor Deus, que a proposta que o Senhor tem para nós é muito maior, Senhor. É muito maior. Ajuda-nos, Senhor Deus, a respeitar o descanso que nos foi proposto. Ajuda-nos a respeitar, Senhor Deus, os limites dos outros e a estabelecer nossos limites. Ajuda-nos, Senhor Deus, a fazer como o Senhor fez. Separar um dia e descansar nesse dia, não importa o que aconteça, Senhor. Essa é a proposta do sábado. Descanso, 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 descanso. Nós entendemos, Senhor Deus, que Gênesis capítulo 1 é um projeto e que Gênesis capítulo 2 é a execução do projeto. E todo projeto em execução tem os seus percalços. Por isso, Senhor Deus, o nosso projeto está sendo lançado a partir de hoje. E nós, Senhor Deus, encontraremos dificuldades na execução desse projeto no meio do caminho. E nós pedimos ao Senhor: tenha paciência, Senhor, com essas dificuldades que encontraremos no meio do caminho. Mude o nosso caráter, Senhor. Obrigado por ter um caráter sólido. Obrigado por ter um caráter simples. Obrigado por ter um caráter. Prometa, não importa o que aconteça com a estrutura, salve as nossas vidas, salve a vida dos irmãos que estão escutando isso. Nós entendemos que o Evangelho é tão sério, a proposta do caráter do Senhor é tão séria, que tudo parte do Senhor para cá. Então, Senhor, escolha as pessoas que aqui estão, Senhor. Escolha nós aqui, Senhor, e aqueles que estão em casa, que clamam por necessidade da Tua escolha. Escreva o nosso nome, Senhor Deus, no livro da vida. Escreva o nosso nome no livro da vida, Senhor. E que de maneira nenhuma possamos sair dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor.